Que legal, todos bem-vindos. Vamos lá chamar o Marco. Esperar o Marco chegar. Sejam todos muito bem-vindos. Querido amigo. Olá, tudo bom? Tudo bem, Marco? E tu? Tudo bem também. Aqui de Não. Cascais. Ai, que legal. Mas hoje é um dia assim de encontro de gente muito querida. Ah, Nossa. Tu estás Marco, em, tu estás em Canela? não, voltei para Floripa. Ah, Cheguei voltou para essa Floripa. semana. Uhum. E aqui tá frio também. Aí você tá no verão agora, né? Calor, hoje foi muito quente. Muito, muito quente. Muito Gente, quente. ontem eu estava falando com uma expatriada na Suíça. Ela estava me dizendo que deu 32 graus. Eu Na não consigo Suíça? imaginar. Eu não consigo imaginar. Quando eu morava em Madrid, eu cheguei a pegar 43 graus. Era um troço assim, Madrid é no Não, mas meio do Madrid é muito continente. quente. Madrid é muito quente. Mas eu não consigo imaginar a Europa, assim, a Suíça quente desse jeito. Não, Cascais tá a gente maluco. tem um microclima, né? Então a gente tem um clima melhor, por exemplo, do que Lisboa. Então Lisboa é sempre mais quente do que Cascais. Como a gente tem o mar e tal, então a gente fica um pouquinho mais privilegiado, assim. Mas a Ai, tu temperatura hoje escolheu. estava uma delícia. Agora está um vento super forte aqui, Hum, de praia, assim, de mar, e que deixa a temperatura super agradável. Tu escolheu muito bem. Eu vou começar te apresentando, porque o povo não deve estar entendendo muito bem Cascais e tal. Aliás, eu vou começar me apresentando também, Marco, porque eu me esqueço. Às vezes eu faço, às vezes não faço. A última vez eu não fiz, então o pessoal me xinga, assim, né? Vamos lá. Bom, então meu nome é Andréa Sebem, sejam muito bem-vindos todos. Eu sou psicóloga e trabalho na preparação de brasileiros que vão para o exterior, em três áreas: no intercâmbio, expatriados como Marco e jogadores de futebol. E eu estava vendo aqui que eu te conheci há quase 10 anos, Marco. Mais de 10, foi 2008. Ah, 2008, porque o nosso livro saiu em 2009. Isso, Caramba, quantos anos? 12 anos. 12 anos. 12 Aí, anos foi. nessa minha prática de preparar os brasileiros que vão para fora, estrangeiros que vêm para cá, eu tive a alegria de conhecer a família do Marco. Ele, a Adriana, o João não estava, porque ele era muito pequenininho, né? No treinamento, não. Mas ele Na foi época para Paris. ele tinha 4 ou 3 anos. Ele tinha 5, quase 6. O João faz Caramba! 18 agora, 31 de julho, ele faz 18. Sabe que às vezes eu vejo ele no Facebook, mas eu acho assim, ué, será que é a mesma pessoa? E é Que muito raro tu legal. ver ele no Facebook, porque para ele aparecer no Facebook eu tenho que pagar por essa fotografia. Então Ah, é não te muito fácil. preocupa. Não te São todos preocupa. iguais, eu sei. São todos iguais. Ai, gente, então assim, ó, o Marco, ele é um expatriado, então, dentro do meu trabalho, nessa preparação, é um dos expatriados na época. A mulher dele era executiva da Yara Brasil, né, que é uma empresa norueguesa que veio aqui para o Brasil, comprou algumas empresas aqui, e aconteceu um negócio muito diferente na época, que era o seguinte: dentro do mundo executivo, geralmente quem é expatriado é o homem, e as esposas e os filhos acompanham. Daqui a pouco me entra aquela família bacana, mas aquele homem elegantérrimo, advogado, sabe como é que é advogado? Eles já vêm com fleuma de fábrica, né? Entra aquele cara, ah, começa o treinamento intercultural. E ele diz, e eu me referindo a ele, como se ele fosse, não sei se tu lembra disso, mas Uhum, eu sempre tinha isso, né? Bom, é ele. uhum. Não, é a Adriana que está indo, eu estou acompanhando. Mas tu não é advogado? Sou. Mas tu não tem teu escritório? Tenho. E aí começa a se descortinar uma pessoa fantástica. Você sabe que os meus convidados são escolhidos assim a dedo, porque assim como eles me emocionam, eu quero que eles emocionem vocês também. Então, já me apresentei um pouquinho o Marco, e aí eu passo toda a palavra para ti. Marco, Tá bem, minha querida. como que foi? É um prazer enorme sempre estar contigo. Mas essa questão da expatriação da minha esposa, da Adriana, agora me apresentando um pouquinho antes de entrar no mérito disso. Eu sou casado há 23 anos.
Eu tenho um filho que vai fazer 18 anos. Eu sou advogado há 25 anos. E Que tenho meu idade tu tem, escritório. Marco? 49. 49, tá. Uhum. 49. Então, há 12 anos atrás, a minha esposa recebeu um convite da empresa para expatriar. Na época, ela era a primeira mulher a ser expatriada. Então, existia sempre uma preocupação com os cônjuges. Então, as esposas dos executivos, existia uma preocupação da empresa. Mas tendo em vista que a empresa ia investir bastante na minha esposa, e ela era a primeira mulher expatriada, o que passa para mim, isso é o meu coração, nunca ninguém me disse isso, nem tu nunca me disse isso, mas o que passa para mim é que a empresa teve uma preocupação grande com o investimento que ela vai fazer na minha mulher, que se eu, como marido, pudesse atrapalhar aquele treinamento. Né? Daqui a um pouco esse cara não vai se adaptar a nada, esse cara vai atrapalhar a Adriana, e esse cara vai criar problemas no investimento que a empresa vai fazer para ela. Marco, deixa eu só... Sabe que quando eu estava lendo o teu capítulo, há um detalhe. A expatriação dele foi tão, tão marcante na minha vida. E olha que há 25 anos eu faço isso, que quando eu escrevi esse livro aqui, ó, o expatriados.com, eu tive que convidar o Marco para escrever. E aí eu estava lendo ele antes da gente conversar. Então, só para ficar claro, a Adriana, a esposa dele, ela foi, então, por essa empresa norueguesa que estava no Brasil, ela foi receber um treinamento na França durante 6 meses. Uhum. E eu e eles nos conhecemos no treinamento intercultural pré-embarque. Então, quando ele fala a palavra treinamento, sabe que eu fiquei um pouquinho confusa quando eu li aqui. Eu disse, ué, agora ele parou de falar de uma coisa e está falando de outra. Então, assim, ele recebeu, ele e a família, essa preparação comigo, o treinamento intercultural, mas a Adriana foi para a França para ser treinada com know-how Yara Brasil e voltar para cá. E o Marco, então, foi acompanhando. E ele, E na como ele estava verdade, dizendo, ele não queria atrapalhar o treinamento dela, a estadia dela. E também eu acho que a empresa se preocupou um pouco com isso. Então, num primeiro momento, quando a Adriana me ligou para me contar que ela tinha recebido o convite para ir para Paris, assim, foram frações de segundos na minha mente. Eu não imaginava que eu estivesse incluído no pacote. Porque ela disse assim, eu fui convidada para expatriar para a França por 6 meses. Em questão de segundos, na minha cabeça, veio assim, bom, eu e o João vamos levá-la, a gente vai no meio e a gente vai buscá-la. Isso passou na minha cabeça em segundos, assim. Aí ela assim, tu não estás entendendo, tu e o João estão incluídos. E eu assim, eu e o João? E ela, Eu assim, bom, aceita. Aceita, ponto. Aceita. O resto a gente vê. Na época eu já tinha meu escritório, eu tinha uma sócia, as coisas já andavam muito, né? Então, assim, em nenhum momento a gente titubeou, né? Pelo menos da minha parte, como marido, eu pensei em não ir ou coisa que o valha. E eu acho que foi aí que a empresa, talvez, preocupada um pouco, te chama para fazer aquele treinamento incrível que eu trago na minha vida até hoje, que eu trago coisas até hoje, palavras até hoje, gestos até hoje, que tu ensinou coisas impressionantes, assim. Foi uma semana impressionante, que nos ajudou muito, né, naquela época. E nós fomos para Paris os três, assim, João Pedro, eu e Adriana, assim. Foi uma experiência incrível e ali nasceu, ali plantou-se a sementinha da expatriação na gente, né? Eu e a Adriana sempre viajamos muito, a gente sempre gostou muito de viajar e a gente sempre tinha um lema do João sempre junto conosco. A gente sempre achou que a bagagem que a gente podia passar para o João era levando o João junto. É muito diferente um casal viajar com filhos e um casal viajar sem filhos, mas a gente fazia questão de viajar. Então nós temos as nossas mães que são vivas e as nossas mães diziam assim: para que levar se ele nunca vai lembrar dessas viagens? Se ele é muito pequeno. E eu disse assim, mas não é ele que tem que lembrar, somos nós que temos que lembrar que a gente levou. Fica quieto, André, fica quieto, André. Né? Nós é que temos que lembrar que a gente levou. E o João sempre foi junto conosco em todas as viagens. Assim, a gente sempre fez questão disso. Depois dessa viagem de Paris, que a gente plantou uma semente, a gente teve o gosto de uma expatriação, a gente viu o que é viver em um país organizado, a gente sentiu o que é isso, né? O que é usar um transporte público, uma vida completamente diferente. E quando eu escrevi o capítulo do teu livro, em determinado momento eu digo, foi a primeira vez que eu enfrentei um balde, um pano de chão, porque eu nunca tinha feito uma faxina na vida.
né? A gente tinha os confortos que a gente tem num país como o Brasil, né? Que ainda tem, Não, que tende a mudar. Marco, assim, ó, eu sublinhei algumas coisas que tu falou, que eu confesso que fazia tempo que eu não lia, né? O livro é de 2009. E eu me lembro que a primeira vez que eu li o teu capítulo eu chorei, né? Eu me lembro de E tu me hoje, dizer isso. vai, assim, e realmente me emociona, né? Eu já sou sensível, mas eu acho que quando a pessoa distribui sabedoria dessa maneira é fantástico. Eu queria parar um pouquinho antes que tu vá para Portugal, que por enquanto então nós estamos em Paris, Claro. mas em primeiro lugar, turma, quantas pessoas vocês acham que eu escuto falando assim? Ai, mas como é que eu vou acompanhar minha esposa? Não, não vou. Então ela não vai poder ir. Eu não sei a tua experiência, Marco, mas eu vou te dizer. Eu trabalho com isso há 25 anos. E muitas mulheres não aceitaram suas expatriações porque os maridos não deixaram, não concordaram e não apoiaram. Então, em primeiro lugar, assim, tu é um case, rapaz. Segundo lugar, como tu é advogado, autônomo e tu tem teu escritório, cansei ao longo da vida de escutar, como é que eu vou largar tudo? E aí, como é que a gente larga tudo? Como é que a gente se organiza a partir da inteligência, da criatividade, do arrojo, do atrevimento, mas sobretudo, Marco, que eu acho que tu e a Adriana têm em comum, que agora que eu me dei conta que a Adriana que entrou é ela, querida Adriana, Isso. beijão, ser humano fantástico mesmo. Tu e a Adriana tinham uma coisa em comum muito grande, né? Vocês são pessoas muito cultas, Marco, muito cultas. E as pesquisas dizem que para você metabolizar e aproveitar uma expatriação, uma migração, um intercâmbio cultural, você precisa ter recursos cognitivos. Então, e por isso, então, vamos embora, vamos levar o nosso filho para que ele vá na linha. Então, esse cara, gente, esse cara preparado do jeito que era, ele começa a contar no capítulo que ele chega lá com um menininho de 5 anos. Tu diz, o meu maior desafio foi ficar 24 horas com um garotinho de 5 anos. Foi. Uhum. Né? Mas várias coisas tu pincela, já que tu comentou se você me permite, já que tu comentou do Claro. balde, eu achei muito legal quando ele diz, quem acha que Paris, deixa eu achar aqui, que quem acha que Paris é puro glamour, é porque nunca esteve em Paris com um balde, uma vassoura na mão e um pano de chão. É verdade. Fala um pouquinho sobre isso, Marco. Como foi? É verdade. Na verdade, o meu foco nessa viagem era exclusivamente a Adriana. Então, assim, a Adriana tinha que ter uma cabeça livre para ela aproveitar o treinamento e tudo que a empresa estava investindo nela. Então, assim, não era justo que eu fosse para demandar a ela qualquer outra tarefa que não fosse ela se concentrar na empresa. Então, o desafio era dela, não era meu, entende? O desafio era dela. Então, na época, o fuso, nós estávamos 5 horas na frente. Então, a Adriana chegava do trabalho às 6 da tarde, era a hora que eu ia começar a trabalhar, na época era o Messenger. Então, o meu escritório em Porto Alegre, o expediente da tarde, cortava 1 da tarde, eu ia trabalhando até às 11 da noite nas minhas demandas. Mas o resto do dia inteiro, eu tinha um celular, e a Adriana tinha outro, obviamente, que a empresa na época disponibilizou. Em 6 meses eu nunca liguei para a Adriana. Eu nunca liguei. Só ela falava comigo para perguntar assim, onde é que vocês estão hoje? Porque eu virei Paris do avesso nesse período. Então, eu comprei Peraí, Marco. Eu vou ter que acender o holofote de novo. A fala dele é absolutamente sensacional. Por quê, Marco? Quando a gente é expatriado e o cônjuge vai junto, a tendência do cônjuge é achar que está se sacrificando. E uma vez que eu estou sacrificando, que eu estou deixando a minha carreira, que eu estou deixando o meu idioma, que eu estou te ajudando, tu tens que me cuidar e tu tem que me considerar. Afinal, eu estou em casa o dia inteiro com as panelas e com o balde. Uhum. E olha o approach desse cara. Ele diz o contrário. Ele diz, eu não vou ligar para ela, porque eu não tenho que estar atrapalhando ela com as minhas tarefas domésticas. Marco, cada isso, você está falando é uma pérola. Que tu não tem noção. Eu me parecia que aquilo era uma obrigação minha, entende? Me parecia assim, que num casamento aquele era o meu papel, né?
Naquele momento. Naquele momento. E era o momento dela profissional, entende? Era um momento muito importante para ela. Então, não era justo eu ir para atrapalhar. Então, eu ia para criar uma solução para o nosso filho, porque para ela ia ser muito doído ficar 6 meses e nós no Brasil. Então, assim, nós estarmos juntos com ela também era um apoio para ela e eu não podia atrapalhá-la. Então, eu assumi tarefas que eu nunca tinha assumido antes, não que eu não soubesse fazer, mas eu as fiz. A gente fez... Diziam, Marcos, teus amigos homens, o que eles diziam do teu gesto? É muito engraçado, porque os meus amigos homens diziam lá muito parecido com o que dizem aqui, né? Que expatriar é um ato de coragem. Talvez alguns tivessem vontade de olhar para mim e dizer assim, vocês são loucos. Mas não dizem. Então dizem assim, vocês são corajosos. É mais fácil falar corajoso. É que nem intercâmbio. Tu vais ter coragem de mandar teu filho? Vai ser corajoso. Então, assim, mas eu acho que no fundo a vontade é assim, mas vocês são loucos. Tu vai parar tudo, o escritório aqui, mas eu tinha uma sócia, eu organizei tudo, as coisas não ficaram a Deus dará, os meus clientes foram preparados para eu ir, eu me preparei para isso. Tudo na minha vida é muito preparado, então eu me preparei para isso. Eu não peguei uma mala e saí num dia seguinte. Tem uma frase tua que eu acho fantástica aqui também, que tu diz assim, ó, todo o mundo é substituível e eu trabalho para minha equipe com autonomia para que eu possa sair. Então, assim, acho que um outro ingrediente da tua alma, que antes a gente estava conversando no telefone e ele perguntando assim, ai, pois é, Andréia, estou preocupado com o assunto. Se você não se preocupe com o assunto, porque não é sobre o assunto, é sobre você, Marco Goulart, é sobre a sua pessoa. É tão sutil a forma com que tu te manifesta, eu acho que tu não te dá conta. Quando tu escreve isso, todo mundo é substituível, eu não sou o protagonista dessa experiência, eu estou aqui pela minha mulher. Claro. Isso mostra uma integridade, uma humildade. Aí eu te pergunto, tu acha que isso seria fácil, em geral, para os maridos saírem do protagonismo e deixarem as suas mulheres? Não, acho que não seria fácil. Vendo hoje o comportamento, em geral, dos meus amigos, etc., e vendo... os amigos que são expatriados e as esposas acompanhando, com exceção de alguns amigos que são muito especiais, que fazem as coisas muito bem lá fora. Não, eu reconheço que a grande maioria não se comportaria assim. Eu me orgulho de ter me comportado. Então, assim, o meu filho ficou muito bem, a relação da gente foi muito boa, e isso não tem preço, aqueles 6 meses em Paris. Eu me lembro que a tua equipe, que era muito cuidadosa, tu lembras que toda semana tinha um momento que eles me faziam uns questionamentos, assim. E aí um dia eu brinquei, né, com uma das tuas colegas, eu disse assim, me desculpa, mas eu tô em Paris, eu não vou entrar em depressão em Paris. Se eu entrar em depressão em Paris, eu vou para Champs-Élysées, ele comer um crepe de chocolate, e vai passar a depressão. Eu não vou, porque nós pegamos o inverno também. Então, assim, sim. Eu nunca fiquei um dia com meu filho em casa. Eu tinha um livro, 50 atividades com criança em Paris. Eu fiz programas com meu filho em Paris, que as colegas da minha mulher da empresa nunca tinham levado os filhos. Então, assim, o meu filho, ele fez uma escultura dentro do Museu Rodin, só com crianças francesas, sem falar francês, e eu não fiquei junto. Então, o João pegou esse desprendimento de uma forma que elas não sonhavam. Elas não sabiam que tinha um passeio de Batomushi, que ele era todo cantado por duendes. Também não sabia. Num único dia da semana, num único horário, e os pais sentavam longe das crianças. E os duendes cantavam. E falavam do Corcunda de Notre Dame, tudo cantado. Então, assim, eu fiz programas com o meu filho, que por mais que ele tivesse 5, 6 anos, aquilo ficou na memória dele. E o nosso momento ficou na memória da gente. E ninguém vai roubar isso. Nesse ponto, eu fui muito mais privilegiado do que a Adriana. Muito mais privilegiado. Porque eu brinco, né? Melhor do que ser um jogador de futebol é ser amigo de jogador de futebol. Eu fui o marido da expatriada. Então, naquela cena, a minha situação era mais confortável.
parecia que o balde ia me intimidar, mas ele não intimidou. Porque eu tinha uma cidade para explorar, entende? E foi muito interessante. Foi muito interessante. A Adriana realmente aproveitou aquele treinamento com unhas e dentes, assim. Eu comprei um passe anual para a Disneylândia de Paris. Eu fui 30, 40 vezes. Era o meu dia de glória, porque era o dia que eu não precisava cozinhar, cuidar da casa e tal, etc. Adriana, assim, vocês já estão fotografando pedra na Disney, né? Vocês não tem mais o que fotografar, é pedra. Mas entende que eu me mantinha ocupado, eu sabia os meus limites e eu não atrapalhei ela nunca. Nunca. Eu não Marco, criei problema. outra coisa linda da tua personalidade, assim, o principal drama do expatriado é que ele tem muita dificuldade de estar lá por inteiro. Sempre digo, onde quer que você esteja, esteja inteiro. O drama da expatriação é quando eu estava no Brasil, porque quando eu vivia no Brasil, e quando eu voltar para o Brasil, e se eu estivesse no Brasil, eles vivem todos os tempos verbais, menos o presente. E tu fala isso no livro e no teu depoimento o tempo todo, tu sempre diz assim, uma vez que eu estava lá em Paris, eu queria estar em Paris, eu queria ser pai em tempo integral, eu queria... Paris me fazia ser mais doméstico, eu queria viver os afazeres domésticos, e tem trechos assim, eu vou ter que E mudar eu de me óculos. comportei que nem água. Se ajusta ao pote. Vê se tu lembra dessa tua fala, foi muito linda. Tu disse, uma vez que eu estou em Paris, o que nós vamos fazer? Então, assim, se é aqui que a gente tem que comer baguete, é baguete que a gente vai comer. É Se isso é aí. aqui que a gente tem que andar de trem ou de metrô, vamos andar de trem ou de metrô. Ah, mas aqui nós vamos ter que comer cogumelos. Vamos comer cogumelos. Ah, mas aqui a picanha é 40 euros. Então nós vamos comer coelho. Nós vamos comer peru. Mas nós vamos nos adaptar ao que tem aqui. Então, assim, não adianta o meu filho vir pedir feijão e arroz, porque eu não vou em mercadinho brasileiro atrás de feijão e arroz. Ele vai se adaptar. O João teve uma evolução gastronômica incrível em Paris, por conta disso. Porque era aquela criança que estava acostumadinha sempre com as mesmas coisas, e lá o mundo teve que se abrir, assim. Então, assim, a gente tem que se comportar como água, se ajustar ao pote. Nós estamos expatriados, o pote está pronto, e ele é milenar. Eu não vou para lá para mudar hábito de ninguém. Ninguém. Eu tenho que me ajustar a eles. Ah, mas eles cheiram mal no metrô. Dane-se. Eles cheiram mal no metrô há anos. E essa é a vida deles. E eu não vou para lá para mudar ninguém. É eu que tenho que me ajustar. Marco, e aqui, ó, e de novo, chancelo as palavras do doutor Marco Goulart, porque assim, ó, não é papo furado. Eu acompanhei esse cara, eu estava com ele antes do embarque, eu vi a estadia dele, eu vi a volta dele, e é verdade o que ele está falando, e a Adriana, a esposa dele, é a mesma coisa. Então, assim, eu adoro quando as pessoas falam isso com autenticidade, do que E o blá, blá, blá. eu não busquei a minha, ainda não vamos falar de Portugal, mas eu não busquei a vida que eu tinha lá, entendeu? Eu vivi o que aquela vida estava me oferecendo. Era isso que eu queria, aquela vida. Então, tinha a opção de nós termos um carro lá, né, pela empresa, não me lembro. Eu disse assim, eu não vou dirigir. Isso eu tenho lá. Aqui eu tenho o metrô, eu não vou dirigir. Eu não quero isso, eu quero usufruir do que eu não tenho. E quando a gente fala usufruir do que não tem, as pessoas têm que entender que não é o ter de acumular as coisas, não é o ter de cidade, de cidadania, de viver bem, de andar na rua, do meu filho correr num parque. Eu tenho um vídeo com meu filho, no tempo que a Torre Eiffel não era cercada, que eu sentado num banco e o João andava de patinete e eu sentado num banco filmando ele. E aí eu dizia, meu filho, onde é que tu estás? E ele me olhava, aqui. Eu disse, aqui aonde? E aí o banco era exatamente embaixo da Torre Eiffel. Aí eu pegava o vídeo e fazia assim, ó. E ele, aqui, ó, pai, embaixo da Torre Eiffel. Então, aquilo não tem preço. Mas tu viu como é que a criança é isso, eu tô aqui, hoje, aqui, agora. Marco, outra pergunta. Tu teria, Marco, a condição de ter se vinculado com o João do jeito que tu fez
se tu não tivesse sido expatriado nessa condição? Foi intensivo, foi um curso intensivo, talvez não. A Adriana É? viajava muito pelo Brasil. Eu já tinha sempre fui um pai muito presente, assim, com meu filho. Mas, assim, com certeza, aquele período foi uma união impressionante da gente, assim, das coisas que eu consegui proporcionar ao meu filho e que, para mim, e ele, até hoje, ele lembra de algumas coisas e, Ai, que com lindo. certeza, ficou marcado e aquilo foi uma preparação pra gente. Não tenhas dúvida. Tem um trecho do livro que tu diz assim, a Adriana perguntava aqui que a gente tanto ia na Euro Disney e tal, e tu dizia, também, eu vou quantas vezes for necessário, porque só de pensar que eu posso proporcionar isso ao meu filho, e na volta, ter ele dormindo no meu colo no trem, não há preço que pague. Eu amei isso, Não, e Marco. às Que vezes delicadeza. dormindo de pé, porque eu estava de pé com o trem lotado e o João dormindo e o celular enfiado no bolso do casaco, porque era inverno. Eu de manta e cachecol, eu não conseguia tirar o casaco, porque ele estava dormindo no meu colo, era um menino de quase 6 anos. E a Adriana ligando e eu não podia atender. E todo mundo me olhava no trem e dizia, você não vai atender esse telefone? Não tenho como, agarrado no guri aqui, não tenho como atender o telefone. E isso foram várias vezes, Amor, assim. amor. E isso não tem preço. O meu filho faria isso por ele, como já fiz outras vezes, e faria de novo. Foi Marco, muito sabe que intenso. essas lives aqui que eu estou fazendo, elas, na verdade, são prescrições médicas que eu estou agora dando para quem precisa ouvir. Eu digo, tu vai escutar o Rafael, tu vai escutar o Lucas, tu vai escutar o Malcir. E eu já estou pensando numa fila indiana de gente que vai escutar no futuro também. Porque, assim, quando os cônjuges acompanham o expatriado, principalmente as mulheres, que também têm que deixar carreiras importantes de lado, situacionalmente, né? Porque a expatriação é situacional. Elas dizem assim, agora eu tô aqui sem o meu trabalho, o que eu vou fazer com essa criança dentro de casa? Eu não nasci para ser mãe, eu não sei cozinhar. E aí, né? E sofrem. A impressão que me dá é que tu é um cara que aonde eu te largar, tu vai te adaptar. Eu Porque vou me tu comportar que nem água. te adaptar. E tu sempre foi assim, Marco? Eu acho que sim. Tu sabes que eu pratico um pouco direito de família no Brasil e eu tenho muito. É muito comum eu atender senhoras viúvas de inventários. É muito Hum, comum. E quando elas chegam no meu escritório, é como se a vida tivesse acabado com a viuvez. Então, veio a viuvez, o mundo acabou. hum, E eu aprendi com um padre da Igreja Católica, muito jovem, que ele disse o seguinte, e eu uso isso com as minhas clientes. A senhora foi feliz quando a senhora era solteira? Fui muito feliz. Tinha meus irmãos, minha mãe, meu pai. Eu tive uma infância, uma juventude muito feliz. E o seu casamento? Foi muito feliz. Eu vivi 40 anos com meu marido, é por isso que eu estou sofrendo tanto. Então eu vou lhe apresentar seu novo estado civil. Viúva e seja feliz. Acabou essa história. E a senhora não lembra o que o padre disse no dia do seu casamento? A aliança é o símbolo do matrimônio até que a morte o separe. Acabou com a morte. Tira a aliança e começa a ser feliz a partir da viuvez. É um novo estado civil. Temos que nos comportar como água, nos ajustar aos potes. Então, é, tem eu que se acho que tu, ajustar. eu acho que tu fez isso com maestria e olha que legal, pessoal. Não só o cara foi feliz, mas ele fez a mulher dele feliz no processo, ele fez o filho dele feliz no processo. E, e ele eu vejo assim que tu expandiu a tua personalidade, Marco, de uma maneira que todo mundo pensa de novo. O cara morou em Paris, deve ter frequentado os melhores restaurantes e teatro, e de manhã, de tarde, de noite. Bom, eu não tenho dúvida que vocês foram nos melhores restaurantes, em bons teatros, porque isso é da natureza da família de Uhum, vocês. Mas não, ele também então lavou o chão, descascou uhum, batata, limpou o banheiro, saiu com as mãos congeladas de manhã cedo para, sei uhum, lá, comprar chuchu. Ou uhum. seja, tu expandiu a tua personalidade nas coisas simples da vida
que uma situação de extrema complexidade te ofereceu. Olha que paradoxo interessante. Eu me identifico muito contigo, tu acompanhou também, porque a gente é fã do outro faz anos, mas quando eu fui morar no Canadá, em 2017, eu falei, não vai ter carro, não vai ter empregada doméstica, não vai ter... E aquilo me irritava de uma maneira no início, mas eu escolhi. Eu queria viver como os canadenses. E claro, e foi muito legal, mas eu te confesso que eu tinha que olhar no Google como, sei lá, fazer alguma coisa. A gente hoje, vendo de fora, a gente consegue ter um raciocínio lógico e cronológico disso tudo. É óbvio que na época foi um impulso. Então, assim, eu escrevo isso no teu livro. Isso é um ato de amor, fazer isso. É uma demonstração de amor extremo, assim. Para com quem? Com a minha esposa. Era o momento dela. Não era o meu momento, era o dela. Era o dela. Então, assim, era o momento dela. Então, aquele tinha que ser o momento dela. Então, expatriar é um ato de desapego, é um ato de coragem e é um ato de amor. E que depois eu acabei sendo retribuído quando eu vim para Portugal. Pois é. Eu queria te perguntar quando que tu quer encerrar o capítulo França, porque tu é que manda. Por mim, mas eu queria... Então eu queria te perguntar só mais uma coisa da França. Se fosse o contrário... Não, melhor. Que mensagem tu daria, com a experiência que tu tens hoje, para as esposas expatriadas que estão largando as suas carreiras e que estão indo acompanhar os seus maridos? O que tu diria para elas? Eu acho que a vida é uma escada de momentos. Eu acho que o mundo dá muitas voltas. Eu acho que não importa o tempo que demore, mas aquilo vai retornar de alguma forma. Vai retornar incrementando o relacionamento, incrementando o casamento. E vai retornar para ti numa hora que tu vai estar na situação que eu estou hoje. Na situação em que as coisas se inverteram. E aí eu tive a parceria da minha mulher. Ou seja, é parceria mesmo, né? São 23 anos de casado. Né? Eu acho que uma coisa muito bacana que tu está nos ensinando é assim, quando a gente é expatriado, quando a gente mora fora, intercâmbio, então tudo isso, a gente acha que é matar ou morrer, é o fim do mundo. Eu não estou me adaptando, eu estou deprimido, eu tenho palpitações, eu não consigo. Parece assim que a vida vai terminar ali, né? É amanhã. As pessoas não conseguem entender que numa linha de vida, vamos dizer, de 80 anos, mais ou menos, o que é 1, 2, 3 anos da tua vida fora? 4, vamos pegar a turma que vai fazer faculdade. Então, é um risquinho numa linha enorme, né? E eu acho que você nos ensina isso. Você diz, eu não vou ser doméstica para sempre, eu não vou limpar chão para sempre, eu não vou, sei lá, não vou fazer coisas que não são do meu elemento para sempre, porque eu também sentia isso lá no Canadá. Às vezes eu pensava, ai, André, sua louca, tu vai voltar para o Brasil, ninguém mais vai te contratar, todo mundo vai esquecer que tu existe, certo? Até vou ter que ficar no Canadá, vou trabalhar no Starbucks, né? Como assim? Só um pouquinho, minha filha, tu tem 20 anos de carreira plantada, tu realmente acha que tu vai voltar, as pessoas vão te esquecer? E como tu diz, o universo ajuda a gente. Eu sempre quis fazer mais treinamento online, porque eu viajava muito, 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 eu já estava de saco cheio daquela vida. E quando eu fui para o Canadá, eu resolvi peitar, sabe, Marco? Eu pensei assim, quer saber, quem quiser me contratar é online. Pronto. É isso aí. Guri, os meus e deu clientes certo. entenderam sempre muito bem, entendem até hoje. Sabe o que é esse seu raciocínio do inseguro, né? O inseguro acha que vai perder alguma coisa. Eu acho que eu vou somar. Eu acho que eu não vou perder nada do que eu tenho lá e vou somar aqui. Ótimo. E foi assim. E deu certo. Foi uma experiência incrível. Então, não, é o case de sucesso. Aí tá, eles foram, voltaram, como tem que ser. E aí, Marco? E aí, continuamos fazendo as nossas viagens de turismo, todo ano, com uma certa frequência. Eu e a Adriana sempre gostamos de viajar, eu sempre trabalhei muito, mas eu sempre nunca abri mão de não ter férias. Então, eu saí de férias no mínimo 2 vezes por ano, 10, 15 dias, 2 vezes ao ano.
não Tu é um abria cara mão bem, disso. tu é um cara bem equilibrado, né, Marco? Tu trabalha bastante, mas tu te recupera, Eu né? Tu nunca abri mão repousa. disso. Eu nunca abri mão disso. Eu nunca tirei Uhum. 30 dias de férias, mas eu sempre tiro 2 vezes por ano o suficiente. Aqui na Europa Uhum. um pouquinho mais. É, E aí a gente continuou viajando, Andréia. E o que que a gente sentia, assim? O sentimento era, cada volta de uma viagem ao exterior, era sentir a grama do vizinho mais verde do que a minha. Por que que ele pode ter Ah, aquela é. grama verde e eu não posso? A gente está no Uhum. mesmo mundo, no mesmo globo. Por que que eu tenho que viver com menos? Por que que eu tenho que ir para um restaurante à noite de Uber? Por que que eu não posso ir com a minha mulher caminhando na calçada para ir jantar? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí, a gente, eu e a Adriana, sempre sonhamos em repetir aquela experiência. Aquela experiência, ela teve um suporte muito importante teu, o suporte psicológico. Aquele teu suporte, aquele teu treinamento, que foi uma semana conosco, todos os dias, eu acho que foram todas as tardes durante uma semana, mais de 5 horas por dia, aquilo nos plantou coisas que eu imagino que tu tenhas conhecimento, porque tu plantas isso nas pessoas, mas tu deu uma base para uma série de coisas. No dia que tu me ajoelhou no chão, que tu me sentou no chão, e a Adriana me deu um pedaço de chocolate na minha boca, e tu fez a gente interpretar aquilo, e a interpretação daquilo era que eu estava no chão e a Adriana me alimentando porque eu não era puro para encostar na comida. E eu precisava de uma mulher para me alimentar. Aquilo Uhum. era demonstração clara de que a gente tem que olhar a cultura dos outros e se ajustar a ela. Como é que tu lembra, Não, aquilo rapaz? foi Nem eu traumatizante. lembrava. Eu cheguei a sonhar com aquele chocolate. Acho que eu fiquei sem comer chocolate um bom tempo por causa daquilo. Não, não. Eu fiquei Só um traumatizado. parênteses. Só um parênteses. Se tem coisa que eu adoro é pegar um executivo de terno, gravata, gomalina no cabelo e dizer: tira o sapato, tira o terno, Uhum, tira a uhum, gravata, agora ajoelha. E os caras vão uhum. olhando assim: tem que fazer isso mesmo. Tem, Isso é é o jogo. traumatizante. É traumatizante. Mas é uma lição para a vida, é para a vida. E isso quando a gente vai a turismo também. Então, assim, eu e a Adriana nunca fomos de discutir numa viagem com ninguém, a gente nunca reclama de nada. Por exemplo, o Lucas Torres, aquele Hum. menino é um fenômeno, né? Aquele menino é um fenômeno. Eu, com 49 anos, eu não passaria pelo que ele passou naquele aeroporto sem ter um piti. Eu teria um piti. Eu teria um piti, né? Então, aquele menino é fora da curva, aquele guri é um excepcional, assim. Então, mas a gente sempre manteve uma calma. Cancelar voo, perder malas faz parte de uma viagem. Não adianta brigar aí. Claro que o menino aquele foi extremo, né? Foi uma coisa muito extremada, fora do comum. Mas Assistam, então, gente. Tá aí no meu Instagram a não, esse live do menino é. Lucas Por Torres. sinal, por sinal, eu mando o meu abraço pro Daniel Zucchi, pro Malcir e pro Rafael. Porque eu te falei Hum. hoje, né? A gente até conversou um pouco. Para mim, as histórias deles são incríveis, assim, eram histórias incríveis. Eu fiquei muito emocionado assistindo eles. Ô, Marco, então vou te falar uma coisa. Agora tu vai ver o que é emoção. De novo, meu amigo, 25 anos de carreira, mais de 15 mil pessoas, quase 80 países passaram por mim. Você foi o único marido de expatriada com essa performance. Pronto, falei. Que os outros não me escutem. Fico surpreso. É porque assim, eu acho linda essa tua humildade, cara. É, Tu eu não fico tem surpreso. noção, É. mas não, tu fica surpreso justamente pela tua simplicidade, pela tua humildade. Marco, eu te adoro. Eu acho que Que você bom. mistura, sério, eu acho que você mistura elegância, cultura, bom senso, intelectualidade, travestido assim num pacote de presente de sensibilidade, de humildade, de acessibilidade, sabe? Que Eu bom. realmente eu acho, Adriana, tu tá bem servida, hein? Vou te Hum, dizer, minha velha. eu fico feliz. Mas aí ficou essa semente da vontade de ter a grama mais verde do que a do vizinho. E eu tinha dois princípios elementares, assim. Eu jamais iria viver num país que eu não fosse legalmente, jamais Uhum, iria. E eu queria levar o meu ofício junto, aquilo que eu sei fazer. Então, essas uhum, condições eram sine qua non para mim. Então, com todas as pesquisas que eu fiz,
Portugal era que se adequa a isso. Então, eu poderia ser advogado aqui e eu poderia, com a legislação toda migratória disponível, eu poderia vir com a minha família legalmente e usufruir do país legalmente. E aí começou a semente de expatriar para Portugal. A gente vinha muito a Portugal já várias vezes, a turismo. E aí eu preparei a Adriana para isso, porque a Tu que Adriana... corredor, a iniciativa foi tua. Sim, a minha mulher foi preparada para isso. Ela não deu pulinhos de alegria no primeiro momento. Não deu. Mas ela foi preparada para isso. Né? Ela foi preparada. Então, viemos a Portugal, a Adriana impôs algumas condições de vida, assim, porque a Adriana já não está mais na empresa, a Adriana já está aposentada, então ela assim, eu quero, se é para eu mudar de uma cidade, eu faço algumas exigências. Então, morar em Cascais ou Estoril era uma delas, por causa do mar, por ter uma relação diferente de tranquilidade. Ela assim, eu não gostaria de morar numa cidade grande, como Lisboa e etc. Viemos. Eu sou advogado aqui desde 2016, 2017. Eu já era advogado inscrito aqui, eu fui preparando isso aos poucos. A tua área aí, Marco, qual é do direito? Eu faço business. Então, assim, é direito empresarial e eu atendo, por consequência, muita expatriação. Então, eu faço a regularização das famílias que estão vindo, porque muitos empresários estão montando empresa em Portugal. Então, esses empresários montam empresa e querem vir gerenciar e querem trazer a família. Então, eu não tenho como me desvincular disso. Eu atendo muitos alunos também, com relação a virem estudar. E eu gosto de conversar, né, André? Então, eu não tenho como não passar essas coisas que eu sei para um cliente e só atendê-lo na limitação jurídica. Eu tenho que falar isso tudo que eu estou falando, entende? Então, assim, eu atendi essa semana um casal do Rio Grande do Sul super queridos, assim, os pais super preocupados com a filha vir para Lisboa estudar e tal. Como é que eu não vou passar essa visão para eles? Eu vou dizer, não, juridicamente, prepare o visto, a documentação, documentos da poxa. Eu não posso. Então, assim, eu já tive 2 ou 3 conversas com os pais, que são os amores, assim, porque a preocupação é latente, eu entendo eles. Agora eu entendi por que você me indica. Claro. Porque, então, só para quem está nos ouvindo entender também, poder te procurar quando for o caso. Quando tu diz assim, eu atendo muito expatriado e o pessoal que vai estudar, porque tu ajuda na questão legal, jurídica, de visto, formal. Dá exemplo para o leigo. Dá exemplo para o leigo entender um pouquinho, Marco. Por exemplo, quem quer estudar em Portugal. Ele tem 2 caminhos. Ele pode escolher a universidade que ele quer e fazer a aplicação da vaga sozinho, como muitos fazem, ou contrata uma consultoria de educação para encontrar a vaga. Quando ele tem a carta de aceite da universidade, que ele foi aceito, é a hora que ele vem para mim. Porque aí nós temos que decidir a estratégia migratória dele para ele vir legalmente. E sou eu que cuido de tudo aqui para ele, documentalmente. Então, desde a saúde, segurança social, transferir a carteira de motorista, o Estatuto de Igualdade, que Portugal e Brasil têm, que é super legal para os estudantes e para nós mesmos, o cartão de seguro europeu. Então, assim, a parte fiscal dos empresários, porque a gente tem estatutos fiscais que beneficiam, que às vezes eles não sabem. Então, eu cuido disso tudo, mas para chegar nisso, a gente conversa. E quando a gente conversa, eu tenho que falar para eles que eu vou jantar em Cascais, no centro, com a minha mulher, de mão dada, a pé. E que eu volto a pé. E que ninguém olha para trás para ver se a gente vai ser assaltado. Então, assim, eu tenho que passar isso. O meu escritório é em Lisboa e eu vou de trem todos os dias. E aí, hoje, até almocei com um amigo. E ele, não, mas eu, de Cascais para Lisboa, eu iria de carro. A minha mulher fica com o carro em Cascais para ir no supermercado. Eu não preciso do carro. Então, assim, o meu escritório em Porto Alegre era na Carlos Gomes. Era na Carlos Gomes e eu morava na Anitta. Eu demorava 6 minutos da minha garagem de casa à garagem do meu escritório. E eu nunca fui a pé. Porque eu tinha medo. Bom, Marco, hoje tu sabe, né, que Américas
do Norte, Central e Latina não sabe viver sem andar de carro. Europa vive muito bem sem carro, Muito beijo, bem, tchau. Né? muito bem. Isso É uma aí. bobagem essa história de ficar muito dependente do carro aqui. Mas a gente tem carro, a Adriana usa, Cascais e tal, usa. Eu não uso e eu não me importo. São 33 minutos de Cascais até o meu escritório. E Marco, eu. uma pergunta. Eu trouxe do Canadá algumas práticas. Eu nunca mais tive empregada doméstica. Nunca Uhum, mais. Até porque minha filha hoje, como o João, também tem 18 anos. E eu uhum. digo, não, peraí, somos uma família pequena, vamos embora. Vocês têm empregada doméstica? Não, não, de jeito nenhum, não. Viu? Não, Essa foi a adaptação da minha mulher. Essa foi a adaptação da minha mulher agora, né? Então tem e, uma e eu acho que eu faxineira. posso... Ah, desculpa. Aqui tem uma faxineira que vem quando a Adriana precisa, quando a Adriana chama, mas Uhum. não é com a regularidade que a gente tem no Brasil. E com certeza aqui tudo é assim, expatriar é praticar o mais fundo sentimento do desapego. Uhum. Então, assim, a gente consegue viver com menos expatriado. Quando a gente está expatriado, a gente vive com menos, porque aqui o meu mais é a minha porta para a rua, é a Uhum. cidade. Ai, que Eu não preciso interessante. ter aqui a estrutura que eu tenho no Brasil, porque aqui eu tenho uma cidade. Em, tu adoras Canela, eu tenho um apartamento em Gramado há muitos anos, a minha vida era toda em Gramado, assim, toda sexta-feira eu ia para Gramado, por quê, Andréia? Porque eu queria um sentimento de uma cidade europeia, um clima de cidade europeu, uma organização de cidade europeia. Pois Uhum. agora eu saio na rua e eu tenho uma Gramado inteira para mim. E ela tem 10 milhões de habitantes. Tu Que entendeu? bacana. Eu não preciso mais ter a casa na serra aqui, porque a serra está aqui. Eu não tenho mais necessidade de algumas coisas que eu tinha no Brasil. Então, a vida diminui. Agora, vamos dar um exemplo para as pessoas que estão nos ouvindo, prático. Os armários diminuem. Os armários. Tu entendes que a gente Uhum. vive com menos. A gente É. consegue viver com menos. Então, assim, esse desapego faz com que a minha mulher vá para a praia às 4 da tarde e aproveite a praia, porque ela não precisa ficar em casa no ar-condicionado. Uhum. Ela estaria em Porto Alegre, talvez com calor, ela estaria em casa no ar-condicionado. Marco, eu acho que essa mensagem que tu está deixando, ela é muito legal nesse sentido assim, ó. Quem muda para fora, via de regra, em boas condições, é quem tem poder aquisitivo, ok? Tá. Ok? Quem tem poder aquisitivo está acostumado aqui no Brasil, aqui na América Latina, então vamos pegar aí um perfil geral. Então eu faço a unha, eu tenho a minha manicure, eu tenho a minha massagista, eu faço cabelo, de tanto em tanto tempo eu faço uma lipo bacana, eu tenho o meu carro, eu vou no supermercado, eu viajo, aquela coisa errada toda, né? Uns tem mais, outros tem menos, mas é mais ou menos assim o negócio. Aí tu chega lá fora, é um dinheirão fazer unha, é um dinheirão fazer massagem, esquece cirurgião plástico, inclusive vai ter que voltar para o Brasil se quiser usar cirurgião plástico. E aí o cara pensa assim, não, mas então não vale a pena. Hum, Depende. Isso que você falou, eu vou repetir, porque isso aí vai para treinamento. Numa expatriação, o que eu perco de dentro da minha casa, da porta da minha casa para dentro, eu vou ganhar da porta da minha casa para fora, exatamente né? isso. É esse o sentimento. E a gente está falando da gente. Eu não estou nem ainda falando do meu filho. Porque isso tudo tem muito a ver com ele. Porque eu tinha um filho no Brasil de 15 anos que não caminhava numa calçada. Ele andava de Uber, ou ele andava conosco, ou ele ia para Gramado. Eu disse para Marco, Adriana, desculpa, a gente é de Porto Alegre, quem for de Porto Alegre vai saber do que eu estou falando, mas isso é importante. Eu morava, Marco, num condomínio a 1 quadra do Colégio Anchieta. eu lembro. Era um condomínio, inclusive, de expatriado, chamava Unic. Eu morava Uhum. naquele condomínio, o tal do Colégio Anchieta ficava a 1 quadra. A minha filha, ela ia de Kombi escolar. Por quê? Porque algumas crianças do condomínio já tinham sido assaltadas, roubando tênis e skate. Isso aí, na época, acabou comigo, sabe? E foi aí que eu resolvi que eu ia vir para Florianópolis. Isso é uma tristeza. Porque Nós já tínhamos decidido que caso a gente não ganhasse o visto para vir morar em Portugal, nós íamos morar em Gramado.
Nós já tínhamos decidido isso, Ah, assim. delícia, Nós delícia. íamos morar em Gramado porque seria um plano B, assim, se a gente não viesse para Portugal. Mas Uhum. com certeza o aprendizado aqui, a liberdade que meu filho tem aqui. E tu sabes que meu filho foi o grande. A decisão final de vir para Portugal foi dele, né? Sério? Ele que decidiu. Então eu fico bem feliz assim que eu plantei isso nele, porque a Adriana, por mais que ela tivesse preparada, treinada, condicionada, quando chegaram os vistos, a Adriana deu 2 passos para trás. O meu mundo caiu Ai, naquele momento, porque eu já estava todo organizado, eu sou quando os muito vistos chegaram, organizado. A Adriana quis desistir quando os Ela vistos assim, chegaram. chegou os vistos, ela disse assim, chegaram os vistos. Quando eu fui fazer, ela, eu não sei se eu quero ir. E eu segurei, assim, eu não briguei, não xinguei, eu segurei. Passado uns 2 dias, eu arrasado, com tudo organizado, o João Pedro dizia assim para mim, pai, quando eu fui levar ele na escola, quando é que nós vamos para Portugal? Já tem data? Meu filho, a tua mãe não tá querendo mais ir, ela não quer mais ir. E ele foi conversar com ela. Mas eu quero passar por isso. Eu quero experimentar isso. Quando ele disse isso para Adriana e eu não estava junto, a Adriana assim, pode comprar as passagens. Eu tive o sinal que eu precisava. Pode comprar as passagens. E eu Adriana, comprei. tu te arrepende, Adriana? Será que ela consegue responder, escrever aí para nós? Não Tu te sei, não arrepende de estar sei. em Cascais? Eu te mato, E Adriana. o meu filho, a gente chegou aqui dia 26 de abril de 2018. No dia 15 de junho de 2018, começaram as férias de verão do João Pedro aqui. E ele recém tinha chegado. E naquele mesmo dia, todos os amigos da Anchieta estavam indo para uma festa. E todos publicando no grupo do Instagram, do WhatsApp. E eu entro no quarto do João, o João, um menino grande, quase do meu tamanho, chorando. Tu vê um menino daquele tamanho chorando, te dá uma dor no peito, e eu assim, meu filho, tu não achas que é muito cedo pra gente desistir? A gente acabou de chegar, eu tô preparado para ver todos os teus sinais. Que Mas não é bom. muito cedo. Aí ele olhou para mim e disse assim, pai, eu não quero desistir de nada, eu só tô chorando de saudade. Ponto. O meu filho nunca mais derramou uma lágrima. Ai, que fofo. Mas não é o máximo ele me dizer isso. Pai, eu não tô querendo desistir de nada. Porque ele sabe a preparação que foi também. E ele assim, eu só tô chorando de saudade. E O passou. Marco, Eu acho que foi ali ai, até que eu falei contigo, que eu me assustei tu até te colocou super assim, você, Marcos, tu senti, tu me bota ele comigo. Que eu fiquei assim, né, até que ponto eu tô mexendo com a vida desse menino, assim. Mas no fim, meu filho hoje ele tá em Lisboa, ele chega de trem, aí o trem de Lisboa para cá só tem às 5:30 da manhã, então eles fazem festa em Lisboa e ele pega o trem às 5:30 da manhã, aí ele entra em casa, aí a Adriana, esses dias eu me assustei, aí a Adriana, eu disse pra Adriana, ele tá chegando agora? A Adriana, tá. Eu disse, tu sabias? Não, ele me mandou uma mensagem dizendo, eu disse, e tu dormiu a noite toda? é, Isso é é, cidadania, isso é a porta da rua, é a porta da casa para a rua, que ela tem muito valor para mim. Ela tem uhum. muito valor para mim. E mais ainda por eu trabalhar aqui, por eu ser advogado, por eu adorar o que eu faço. Então, os meus colegas do escritório, eles me gozam, assim, que eles dizem que eu sou relações... Eles me chamam de sênior, porque eu sou mais velho. E eles me gozam um pouco, assim. E eles, não, porque tu gosta de falar. Eu disse, cara, eu gosto de falar do que é expatriar, entende? E eu vou além do jurídico, porque eu acho que as pessoas merecem isso. Não, é porque eu tenho uma frase que eu peguei para minha vida, Marco, pode pegar para a tua também, porque é farinha do mesmo saco, que eu digo assim, quem conhece o caminho estimula os outros a andar. É É a tua isso. frase, meu amigo. Pode usar para a tua profissão, porque é para É. minha. Eu não brinco em serviço, eu sei exatamente o que eu estou fazendo e eu estimulo mesmo, porque eu E, e, a- sei. Hum? e aqui, Deixa eu te Roberto. perguntar uma coisa, Marco. Eu estou um pouco preocupada Hum, agora. A gente tem 6 minutos ainda e pois eu não é, eu tô queria que, vendo. que a gente encerrasse na loucura. Podemos até fazer um segundo round se tu tiver afim. Mas me dá a impressão que do alto dos teus 49. 40, 49,
Tu é um cara realizado, né? Muito, e me reinventando ainda. E bem faceiro com isso. E bem faceiro com isso. Me reinventando muito. O meu escritório no Brasil tem lá 150 metros quadrados. A secretária vai me alcançar o papel que eu quisesse na hora que eu quisesse. E ainda Uhum, tá lá, o meu escritório tá lá. Entende? Eu uhum, tenho um sócio maravilhoso lá que abraça tudo, que é jovem para ter gás. Mas assim, as coisas que eu faço aqui, as diligências que eu faço, os cartórios que eu entro, isso me dá um prazer ímpar de fazer, uhum. porque eu amo o que eu faço. Que legal. Não é um ônus para mim trabalhar aqui. Eu estou com pessoas incríveis também na minha volta, incríveis, assim, que por sorte, eu acho que não sei se também é sorte, acho que não tem muito a ver com sorte isso, mas Não, não, não. Não, é, sabe o que que eu acho? Tem uma outra frase que eu levo para minha vida, que eu li num negócio lá no Canadá uma vez e nunca mais me esqueci. Be the energy you want to attract. Né? Então uhum, não é sorte. É essa energia que tu emana e, e os anjos bons eles vão vindo no caminho, né? É, eu acho que tu tem uma missão de vida e tu deixou uma herança muito legal, Marco, muito legal. Eu não que sei se bom. tu vai topar uma segunda conversa comigo qualquer Ah, dia, quando tu mas quiseres, claro. eu queria, eu não sei como que a gente faz, não, eu vou escrever lá no meu Instagram, tem o Instagram do Marco também, para quem quiser entrar em contato com ele, porque assim, tem muita gente que queria ir para Portugal, eu não tenho conhecimento de Portugal, eu nunca morei lá, já fui de férias e tal, né, mas o Marco está tentando por uma coisa muito importante que eu bato na tecla, que é o seguinte, não saiam do país sem agência de intercâmbio ajudando, e sem fazer a consulta com os advogados que cuidam dessas questões. Eu fico, olha, só para tu ter uma ideia, Marco, o povo me procura assim, ó. Andréa, estou pensando em ir para a Austrália daqui a um mês, tudo bem? Tá, mas tu tem visto? O que é isso? Hã? Tu acredita, Marco, que em pleno 2020 tem gente que vai até São Paulo e não chega nem a embarcar porque não tem visto para ir para os países? Eu sei, Dá Roberta. para Eu fico acreditar, muito, e turma? Roberta, desculpa, André, com relação a Portugal, a legislação está tão favorável que eu fico muito triste das pessoas correrem o risco de virem para passar perrengue aqui, perrengue, porque é um imigrante legal, podendo vir com tudo certo. Uhum. Independentemente de me contratar, que se informem pelo menos. Porque as É, isso pessoas que aí. são diligentes podem fazer as coisas. Um Isso aí. advogado, claro que facilita as coisas, mas as pessoas também podem fazer sozinhas. E uma coisa que desmistifica, André, é que é muito importante a gente deixar registrado. As pessoas Hum. pensam que só podem morar na Europa legalmente se tiver um passaporte europeu. Um Não é? passaporte europeu? Não, eu não tenho passaporte europeu. Eu vim com um cocar de índio no aeroporto, assim, e vesti na Tu não hora. tem passaporte. Brasileiro nato, brasileiro nato. Tu não tem Eu não, tô- passaporte, Marco. Tu tem a não. alma europeia. Pior. É. Nós viemos como brasileiros com visto de residência saindo do Brasil. 24 segundos, Marco. Dá um beijo na turma para se despedir. Um abraço a todos. Foi um super, super prazer. E se tu quiser conversar de novo, a gente conversa. Vamos embora. Doutor Marco Goulart, eu te adoro, cara. Tudo de bom. Muito obrigado. Foi um prazer. Obrigada, turma. Oh, todo meu. Muito obrigada mesmo. Beijo. Grandíssima Tchau, mesmo. tchau, querida.